para quem não me conhece, o meu nome é Marcos Florão, eu já trabalho com inovação, tecnologia há bastante tempo, não vou falar quanto tempo aqui para não entregar a idade, né? E mais recentemente, de uns anos para cá, de uma forma mais intensiva, ligada à área do direito. Tá? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a questão do impacto dessa chamada quarta revolução industrial, focando exatamente nessa seara, ou seja, de que forma nós aqui teremos mudanças na profissão, no exercício do direito, a partir de todas essas transformações que estão se anunciando aí. E já ressaltando que nessa seara ainda somos todos aprendizes, né? Estamos todos aprendendo aqui. Embora que eu esteja aqui, mas eu me considero um aprendiz disso tudo que está acontecendo. Né? O legal do futuro é que ele não está escrito. Né? A gente escreve o que vai acontecer, a gente faz acontecer. Então, o bacana de pensar futuro é isso, as coisas não estão completamente definidas. Algumas sim, outras não. Né? Então, começar aqui. Bom, o que é essa quarta revolução industrial aí, né? Aqui um pouquinho já voltando um pouquinho lá para a nossa aula de história, né? A gente já passou aí por três outras revoluções industriais, e a partir de 2015, mais ou menos aí, todo mundo meio que concorda, né, que iniciou uma quarta revolução. E o motor dela são as tecnologias, principalmente de inteligência artificial, sistemas biocibernéticos, internet das coisas, ou seja, informação. Informação, ciência de dados e computação, que se chama de cognitiva hoje em dia, né? Uma evolução dos sistemas de aprendizagem aí computacional. Então, esse é o motor, isso é o que está impulsionando. É por isso que a gente está vendo coisas que eram ficção científica até um certo tempo acontecerem, certo? Algumas coisas que eram ficção científica estão se tornando fatos científicos. Né? Quem diria que nós veríamos carros dirigindo sozinho? Né? A gente já começa a ver isso acontecendo. Né? Carros voando, né? Embraer agora, né, investindo em carros aéreos, uma planta no Vale do Silício. Né? Então, olha, né, quanta coisa acontecendo aí, computadores que conseguem aprender. Tudo isso parece ficção científica, né? O homem agora querendo ir para Marte, né? Quebrando com os modelos tradicionais aí de viagem ao espaço, né? Da NASA. Todo mundo tinha a NASA, né, como sendo o expoente máximo aí de capacidade humana na exploração do espaço, né? Até que veio alguém lá e começou a quebrar com esses modelos, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar aí do Elon Musk, né? Que quer levar o homem a Marte, né? Tem feito coisas muito impactantes aí, quebrando um pouco com um modelo que já parecia consolidado de viagem ao espaço. Né? Tudo isso parece ficção científica, não parece? Então, são resultados aí, já que a gente consegue sentir dessa quarta revolução industrial. Né? Pergunta, por que a gente está discutindo essas coisas? Antes disso, assim, todo mundo aqui com certeza já leu, já ouviu, escutou pelo menos, de algum robô que está fazendo alguma coisa muito mais rápido do que nós, em algum lugar aí, né, e por uma fração do tempo, certo? Todo mundo já leu alguma manchete sobre isso, ou pelo menos correu o olho aí e viu isso na imprensa. É ou não é? Está acontecendo, não está? Por que a gente está vendo essas coisas todas acontecerem agora? E por que a gente não viu isso começar a acontecer 10 anos atrás, por exemplo? Ou por que isso não deixou para começar a acontecer daqui 15, 20 anos? Por que agora? Alguém já se fez essa pergunta? Aqui tem uma possível explicação. Tá? Essa curva aqui para mim está a explicação, na realidade. Essa curva aqui é um estudo que foi feito pela Singularity University. Singularity University é uma iniciativa que foi criada há alguns anos por dois visionários. Um deles chama Raymond Kurzweil, o outro se chama Peter Diamandis, e são os caras que estão, hoje em dia, na fronteira dos estudos sobre futurologia, singularidade, por isso que o nome é Singularity, e com o apoio de uma série de instituições, organizações, empresas, aí, eles criaram uma organização dedicada a cenarizar o futuro. Né? O que vai acontecer com a raça humana? Né? Para onde que a gente está caminhando? E um dos resultados desses estudos é esse gráfico aqui. Então, vou explicar rapidamente o que ele coloca. Né? A gente tem uma curvinha aqui, em esse verdinho, meio azuladinho, que demonstra o aumento da capacidade intelectual da raça humana desde o ano zero lá da civilização, certo?
Então, a gente vem aumentando a nossa capacidade intelectual como espécie, certo? A gente já foi mais burrinho, né? Certo? A gente está melhorando, estamos melhorando, né? E a tendência é que isso continue. Então, a gente está vendo que essa curva ela vai crescendo, né? Só que a partir de 1950, começou a surgir um outro tipo de, entre aspas, inteligência. Que inteligência é essa? Das máquinas, né? A gente começou a ter computação, começou a surgir automação no mundo, aí a gente começou a ter acesso à mecanização por meio de computadores, né? Inteligência de máquina. Vocês estão vendo qual a velocidade que isso vem crescendo? Vocês estão percebendo em que momento que essas curvas estão se invertendo? Que momento é esse? É agora. É agora. É por isso que a gente está assistindo a essas transformações neste momento da história humana, certo? O que esse gráfico diz aqui? Que entre 2015 e 2023, a capacidade dos computadores ela vai superar a capacidade de um cérebro humano. Aí alguém toda vez me pergunta a mesma coisa, né? Poxa, Marcos, mas assim, os computadores já não superam a capacidade de um cérebro humano? Sim, se a gente pensar todos os data centers que tem aí no mundo, reuni-los, eles superam amplamente a capacidade do cérebro humano, certo? Só que eu não consigo comprar e ter à minha disposição todos esses data centers para poder usar. Então, o que esse gráfico aqui fala é o seguinte, entre 2015 e 2023, vocês, eu, qualquer um de nós, poderá ter à sua disposição, por menos de $1.000, capacidade computacional equivalente a de um cérebro humano. Então, eu pagando isso como um serviço, eu tenho isso à minha disposição, certo? Então, é possível eu ter isso à disposição por um preço que está se tornando acessível. É isso que esse gráfico aqui conta. E se a gente avançar no estudo da curva, né, por volta de 2045, a estimativa é que, por menos de $1.000, qualquer um de nós tenha à sua disposição capacidade computacional equivalente à soma de todos os cérebros da raça humana. Ok? Isso muda alguma coisa, não? Com certeza muda, né? Não precisa aqui a gente pensar muito para já perceber que a gente vai ter um impacto aí que é bem significativo e que ele já está começando, certo? A partir do momento que eu consigo, por menos de $1.000, ter acesso a um poder de processamento que não é desprezível, que a gente já tem, eu começo a ter outras possibilidades a serem desenhadas e geradas com automação. Certo? Muito disso aqui é o que ancora essa quarta revolução industrial aí, usando essas tecnologias aí de inteligência artificial. Ok? O que o Gartner fala? Para quem não conhece o Gartner é a consultoria mais respeitada sobre tecnologia da informação. Então, até o pessoal fala que o Gartner ele tem umas previsões que são meio autorrealizáveis, né? Ele tem tanto peso na opinião que eles dão, que quando ele fala assim, olha, 80% das empresas vão adotar a tecnologia X nos próximos 5 anos. Não é que ele está vendo, né, que esse movimento vai acontecer, muitas vezes, mas só pelo fato deles falarem que isso vai acontecer, e as empresas leem a respeito disso, né, acaba gerando um movimento de que as empresas vão atrás disso. Então, obviamente que eles têm todo um conjunto de profissionais muito habilitados, lá são mais de 1.100 analistas fazendo isso, né? E aí o Gartner recentemente falou isso aqui que está dito aí, né? A inteligência artificial será a classe de tecnologias mais disruptiva nos próximos 10 anos, ok? Então, está acontecendo muita coisa em termos de tecnologia, né? Estudo de genoma, sistemas biocibernéticos, uma série de coisas aí. Esta classe de tecnologias é a que mais vai impactar. Ok? Porém, em que se pese a gente falar muito sobre a inteligência artificial, isso é um tema muito da moda hoje em dia, eles falam, e eu concordo plenamente, que a inteligência artificial ela é um motor das coisas, não é o que você vai comprar. Você não vai no supermercado comprar lá, me dá 10 quilos aí de inteligência artificial, né? Ou me dá aí 30 pontos de QI. Né? Não é assim que vai acontecer. O que nós vamos comprar? O que nós vamos consumir? Soluções que têm inteligência artificial embarcada, certo? Pode ser um carro, pode ser um software, pode ser um equipamento, pode ser um sistema de som, enfim. Eu não vou comprar inteligência artificial, eu vou me beneficiar de soluções que têm inteligência artificial embarcada nelas.
ok? É importante essa distinção entre tecnologia e aplicação. Inteligência artificial é uma tecnologia, não é uma aplicação. Ela é meio para a criação de aplicações, certo? Quando o médico tem à sua disposição, lá no hospital, um sistema com inteligência artificial que lhe ajuda a melhorar os seus diagnósticos, ele está usando o sistema. E o sistema tem um motor lá, que é esse motor de inteligência artificial que ajuda a alcançar esse benefício aí, ok? Esse tema, pessoal, ele tem sido o tema mais importante nas reuniões do Fórum Econômico Mundial desde 2015, ok? Este é o tema que tem ocupado o palco central lá em Davos nos últimos 3 anos, porque tem, de fato, uma profunda transformação na forma como nós vamos conduzir as nossas atividades e os nossos negócios. Isso tem impacto em nações, certo? A gente está falando aqui da profissão, né, da advocacia, mas isso tem um impacto que é muito mais amplo, né? A gente tem que analisar a questão em largura. Então, cogita-se, por exemplo, a criação de novos impostos em relação a esse tipo de coisa, para subsidiar, eventualmente, algumas carreiras ou profissões que serão impactadas, certo? As nações precisarão lidar com isso, né? Como que eu gerencio isso? O que vai acontecer é inevitável. Agora, como que eu lido com isso? Né? Não se consegue frear o progresso científico e tecnológico, mas eu tenho que me adaptar. Como que as nações e as corporações, as organizações, devem se preparar para enfrentar isso, né? Essa é a temática que tem frequentado o palco central de verdade lá em Davos, né? Em 2016, um dos resultados foi a publicação desse relatório aqui, que se chama The Future of Jobs, né? O futuro dos empregos. Esse é um relatório extenso. Se vocês pesquisarem isso aqui, esse título, né? Fórum Econômico Mundial, The Future of Jobs, vocês encontram esse estudo para baixar na internet, né? Aberto, e vale a pena ler. Então, lá eles fazem muitas recomendações para várias nações, para profissões, para academia, né, que é um tema que a gente estava discutindo agora há pouco, sobre o que pode acontecer e como lidar com isso nos próximos anos, né? Números muito interessantes, sabe? Impactos bem relevantes. Quando o Fórum Econômico Mundial se debruça em cima de uma questão e começa a publicar relatórios de impacto, a gente tem que olhar para isso, certo? Torna-se muito relevante. Um dos números desse relatório é esse aqui. Então, hoje já meio que se sabe, né, que das crianças que nós temos aí jogando bola aí, né, nas praças, estudando nos colégios, 2/3 delas vão trabalhar em profissões que a gente nem sabe quais são. Okay? A gente nem sabe que profissões vão ser essas. 2/3. Hoje, dentro das empresas de tecnologia, existe uma figura, um profissional muito disputado, muito valorizado, que se chama cientista de dados. Tá? Esse profissional é um profissional que não existia 10 anos atrás. Essa carreira não existia. Hoje é um dos profissionais mais disputados no mercado. Ok? Então, esse é um exemplo de muitos que virão. A gente não sabe, eu tenho 2 filhos, eu não sei o que eles vão fazer. Começo a ler esses relatórios aqui e começo a pensar, meu Deus, né? A gente está formando os filhos, muitas vezes, olhando no retrovisor, certo? E a gente tem que acender o farol aí e começar a olhar para frente, né? Pensar desde aquilo que acontece dentro de casa, né? Que carreiras que terão futuro aí, né? De que forma que eu estou também fazendo o meu papel de entender esse movimento aí e propagar isso dentro do ambiente em que eu vivo, né, das pessoas com as quais eu interajo, né? Vale muito a reflexão. A academia, né, de que forma a academia está acompanhando todos esses movimentos aí, né? Vimos uma série de preocupações na exposição anterior e que conectam diretamente com esse tipo de projeção aqui, né? Então, serve para a gente refletir aí, ok? Recomendo a leitura desse material, ok? Relatório muito interessante, tá? Agora, o momento sensacionalista da minha apresentação. Tá? Quando a gente fala aqui de inteligência artificial, tem que ter um sensacionalismo, certo? Tem que ter, né? Robô e tal, não poderia vir para cá sem trazer um robô comigo. Tá? Não seria legal. Alguém viu esse estudo aqui? Gostaria que levantasse a mão se alguém já leu. Temos um. Ah, você não vale. Tudo bem, André? Conheço o André. André vai falar aqui na sequência, né? O André vai falar. Fora o André, alguém já viu esse material? Mais alguém? Levanta a mão, gente. Não precisa ficar com vergonha. Doutora Marli? Tá, então, legal. Esse estudo vocês podem acessar, tá? Se vocês pesquisarem lá por aquele termo, ó, LawGeeks, está escrito no robô ali. Tá vendo ali no robô? Se vocês pesquisarem isso, vocês vão cair num site.
Tá? Esse site é o site de uma empresa americana de tecnologia chamada LawGeeks. E aí eles resolveram fazer o seguinte, promover um duelo, ok? Duelo entre um robô e 20 advogados. Então, selecionaram 20 advogados com décadas de experiência, não eram advogados iniciantes, beleza? Décadas de experiência, tá? Para competir, entre aspas, lá, contra um robô. Tá? Esse estudo aqui ele é legal porque ele foi acompanhado e auditado por 5 universidades americanas, tá? Entre elas a Universidade de Stanford. Então, isso para garantir que não havia nenhum tipo de viés ali, né, de informação privilegiada ou alguma coisa que não estivesse plenamente clara dentro do estudo e que ele fosse um estudo válido, né, do ponto de vista científico. Então, teve 5 universidades que acompanharam o desenrolar de todo esse trabalho aí. Tá? Qual que era o desafio? Tá? Pegar 5 contratos, e aí esses 5 contratos serem analisados pelo robô e pela banca dos 20 advogados lá, com décadas de experiência. Importante dizer isso. Tá? Quem é que acha que os advogados ganharam o desafio? Não, é outro estudo. Ninguém acha? Vai apostar no advogado. Temos aqui, então, um senhor... Tá, vai botar as fichas nos advogados. Né? Assim, ó. Mas é legal que, assim, eu eventualmente coloco esse exemplo em algumas palestras que eu faço e dificilmente alguém aposta nos advogados. Né? Então, assim, ó, como eu falei, é o momento sensacionalismo aqui da apresentação, certo? Mas, assim, o próprio comportamento nosso de não apostar nos advogados, isso já está nos contando uma história aqui, certo? A gente já entendeu, certo? Talvez a gente só não está querendo aceitar. É mais ou menos isso, né? A gente já entendeu que o robô provavelmente vai vencer o desafio aqui. Percebe que a gente já está mudando um pouco a nossa leitura aí do que está acontecendo nesse planeta? A partir do momento que a gente se sente, né, um pouco, será que eu vou apostar no advogado? Né? A gente já entendeu que está acontecendo alguma coisa importante aí. Tá? Bom, eu tenho que dar uma notícia, né, meio chata aqui para vocês. Né? Realmente, vocês perderam a aposta. Tá? Vamos lá. Então, o robô teve assertividade aí nesse estudo, muito parecido com outro estudo que o professor falou lá, né, muito parecido, 94%. Ok? Então, relembrando o que era o desafio. 5 contratos, o advogado revisar esses 5 contratos, os advogados revisarem 5 contratos e o robô fazer a mesma tarefa, procurando por inconsistências, riscos, né, uma série de coisas nesses 5 contratos aí. Tá? O melhor advogado empatou com o robô. Tá? O melhor. Ele teve o mesmo score, 94%. E quanto tempo ele levou? Isso, boa, ótima pergunta. Né? 94%, já vou falar disso agora. Excelente consideração. O pior advogado teve um score de 67%. Ok? A média de desempenho dos 20 ficou em 85%. Ok? Então, o robô ganhou de lavada. Ok? Vamos concordar, né? Tem que entregar o troféu lá para o robô. Quanto tempo? Né? Os advogados levaram, em média, 2 horas para fazer essa análise, né, dos 5 contratos. Quanto tempo vocês acham que o robô levou? Quem acha que levou mais de 10 minutos? Quem acha que levou mais de 1 minuto? Nossa, gente, vocês estão assim, muito pessimistas com os advogados, sabe? O robô levou 26 segundos. Ok? 26 segundos. Tá? E aí é legal de acessar isso tudo, porque tem outros indicadores lá, né? Quantas xícaras de café os advogados consumiram, né? Para conseguir terminar, né, o estudo e tal. E aí o robô não tomou nenhum café e tal, né? Várias coisas legais lá, né? Então até poupou até café lá do pessoal, né? Ok, gente? Então, assim, eu recomendo dar uma olhada lá, é um material interessante, está disponível também. Tem um infográfico bem rico, com vários números também desse estudo, tá? E que vale a pena. Então, a pergunta aqui. Eram contratos que estavam... Eram NDAs, eram acordos de confidencialidade. Tá? Tem lá quais foram também os acordos, você pode olhar, baixar e tal. Tá?
Beleza? Eu vou para frente aqui, tá? O que eu digo assim, né? Poxa, mas então eu vou ser substituído por um robô. Ponto. Ponto final. Acabou a história, né? Já dei spoiler aqui, acabou a apresentação. Será que é isso? Será que se eu desse para esse robô aí algum documento, a petição, algum caso de violência doméstica, ele teria o mesmo desempenho? Não, né? Não. Vocês já viram aquele estudo do JP Morgan, que o robô fez em segundos um trabalho que consumia 360 mil horas de advogados? Alguém viu esse estudo? Então, o robô foi lá e fez em segundos trabalho que os advogados levavam 360 mil horas para fazer. Ok? Eu conheço esse estudo. Esse estudo foi um trabalho que o JP Morgan desenvolveu ao longo de 2 anos, com um time, né, de criação de soluções baseado em inteligência artificial, para uma finalidade específica. Certo? Revisão de contratos, que eram contratos padronizados, na verdade. Então, assim, tem muito hype, muito sensacionalismo também embutido nessas notícias aí, gente, tá? Então, assim, eu trago esse exemplo que é justamente para a gente dar aquela balançada e depois agora começar a trazer as coisas de volta para o rumo aqui, né? Tem muito sensacionalismo. Essa história de que o robô vai fazer tudo, que o robô advogado vai lá, isso às vezes mais atrapalha do que ajuda, tá? Mas tem um papel que é nos mostrar que tem alguma coisa acontecendo e que a gente precisa se preparar para isso, certo? Toda vez que vem uma tecnologia nova, a gente, no início, não entende muito bem o que aquilo vai fazer com a nossa vida, né? Alguns ficam com medo, outros abraçam e outros não sabem o que fazer, né? Espera para ver o que vai dar. Não é diferente aqui, tá? Então, esses estudos eles são mais provocativos, na real, né? Mas eles nos mostram que as coisas estão avançando. E a gente tem que estar acompanhando, acostumando o nosso ouvido aí com isso e selecionando aquilo que pode nos trazer benefício. E quem tem medo de perder o emprego, eu dou esse conselho aqui, ó, para não ser substituído por um robô, não seja um robô. Simples assim, ok? Tem um termo aí que eventualmente eu escuto, que é o advogado tarefeiro, né? Tarefeiro, fica ali só revisando documento, revisa documento. Esse daí tem que se preocupar, né? Você só faz uma coisa ali que é repetitiva, né? Isso vai ser impactado, gente. Certo? Alguém que tem dúvida disso? Alguém acha que não, que isso aí vai continuar assim? Daqui 10 anos vai continuar igual. Até uma pessoa ali fazendo atividade repetitiva. Seres humanos não são bons e não gostam de fazer atividade repetitiva. Primeira coisa. Segunda, seres humanos não gostam de lidar com grandes volumes de informação. Não têm capacidade para isso, não foram preparados para isso. Ok? Então, a gente precisa entender se nós somos robô ou não. Né? Então, fica todo mundo se olhar no espelho hoje e perguntar, eu sou um robô ou não? Aí aquele filme, Eu, Robô? Faz essa pergunta aí. Quem é robô vai ser substituído por outro robô. Ok? Robô mais barato, mais eficiente. Vocês são caros para fazer isso. Eu sou caro. Se eu sou um robô, você é substituído também. Então, eu tenho que encontrar, muito na linha do que o professor estava comentando anteriormente, né? A gente tem que encontrar onde que estão os diferenciais no profissional que se sobressai, né? E que não é meramente um tarefeiro realizador aí de operações repetitivas. Ok? A Accenture, todo mundo já ouviu falar da Accenture aqui, provavelmente, né? Uma das maiores consultorias aí do mundo. A Accenture ela fez um estudo sobre a atividade do advogado e ela concluiu, em média, 22% das atividades que um advogado realiza são automatizáveis, de cara. Ok? 22%. Em média, né? Média sempre tem aquela coisa, né? Estou com o pé no congelador, a cabeça no fogo, na média a minha temperatura está boa, né? Certo? Então, média sempre tem um pouco, né, problema aí. Mas alguma coisa, com certeza, é automatizável e essa coisa vai ser impactada. Ok? Alguns mitos aqui. O computador ele vai julgar sozinho, ele vai agir sozinho, ele vai me mandar aprender sozinho e pronto. Vai acontecer isso? Não. Não, né? A partir do momento que a gente vê, por exemplo, o Fórum Econômico Mundial discutindo essas questões, obviamente vai se criar, está se criando, precisa se criar um modelo de governança dessas coisas, certo? Quais são os limites, né? Até onde vai o limite ético também de certas coisas, certo? A gente precisa pensar isso, né? O mundo está começando a pensar isso, ok? Teve um estudo que foi feito por uma consultoria americana chamada Shelley Palmer, e eles foram atrás de quais seriam as 5 profissões que os robôs vão roubar, de cara,
agora, já. E quais são as 5 que o robô nunca vai roubar. O robô não vai roubar. Ficou meio... e as 5 últimas, ou as 5 que ele nunca vai tirar, a primeira é professor de ensino fundamental. Ok? Justificativa. Não se imagina um robô confortando uma criança de 5 anos que está com uma dor de barriga. Não, chama um robô aqui para resolver. Não. Né? Precisa ali de um carinho e tudo mais, então, essa é a primeira. Segunda, atletas de alta performance. Né? Todo mundo gosta de ver um jogo aí, né? Mesmo quem não gosta de futebol, mas é um espetáculo, uma Olimpíada, né? Um jogo de futebol, por exemplo, um Real Madrid, um Barcelona, é um espetáculo. Né? Isso movimenta trilhões de dólares. Então, não se imagina a gente assistindo o partido de futebol entre robôs, certo? Talvez até tem uns nerds lá na empresa que acho que gostaria, né? Mas eu não gostaria. Né? Uma Olimpíada, isso são espetáculos, né, que geram aí uma movimentação muito grande, aí, não se imagina isso sendo substituído. Né? A terceira são os profissionais de saúde mental. Psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, acho que também por motivos bem óbvios. Aí, né? A quarta são os políticos. Aí eu peço para vocês não matarem, né, o mensageiro pela mensagem que ele traz. Assim, né? Mas, por quê? Aí aqui vale uma reflexão. Por quê? Por que os políticos nunca vão ser substituídos por robôs? Embora que talvez um monte de gente gostaria que isso acontecesse. Porque não se imagina robôs, não se imagina inteligências artificiais criando leis para seres humanos obedecerem. Certo? Simples assim. Ok? Legislando em cima daquilo que é a organização humana. Então, isso não vai acontecer. E a última são os juízes, profissionais do direito. Ok? Por quê? Juízes exercem um trabalho que é uma combinação de informações e dados objetivos, mas partes subjetivos também. E não se imagina que isso venha a ser substituído por um robô, né? Seres humanos sendo julgados por máquinas. Né? Então, essa também é uma ocupação que não vai ser afetada. Então, pessoal, a gente tem que ir aos poucos derrubando esses mitos aí. Todavia, nós teremos um impacto muito grande na nossa capacidade de realizar coisas. Quais são as 5 primeiras? As 5 primeiras eu não lembro, mas eu posso passar depois esse estudo aí. Mas se acessarem lá shellypalmer.com, essa é uma consultoria especializada, né, nesses assuntos. Ela atende a Disney, atende a Verizon, atende uma série de empresas grandes aí, e analisando e ajudando essas empresas a desenharem as suas estratégias. Né? Então, faz parte do negócio deles estar entendendo aí essas movimentações todas aí. Tá? A nossa capacidade de realização vai ser muito ampliada com essas tecnologias, certo? A gente vai conseguir fazer muito mais do que a gente faz. Tá? O Gartner usa esse termo aqui, né? AI scales people, ou seja, você aumenta a sua capacidade de realização com essas coisas novas aqui, com essas tecnologias novas. Né? Então, você vai ficar muito mais produtivo. Tá? Lembra, né, que você tem que entender se você é um robô ou não. Beleza? Eu vou mostrar agora um exemplo de como que essas tecnologias podem começar a ajudar e estão começando a ajudar no que diz respeito ao campo do direito mesmo. Tem muita coisa legal começando a ser feita. Muita coisa legal. E vocês, advogados, vocês vão querer que a inteligência artificial funcione bem. Certo? Vocês vão querer. Todo mundo aqui usa o Waze. Já usou, certo? Vocês não querem que o Waze funcione bem? O Waze tem inteligência artificial lá por trás. A gente não quer que o Waze funcione cada vez melhor? Porque ele resolve um problemão para a gente? A gente quer. A gente vai querer, vocês vão querer, eu vou querer que a inteligência artificial funcione bem, porque ela vai ajudar muito. A gente vai ajudar a que isso avance. Tá? Vou mostrar agora 2 exemplos. O tempo é curto, a gente poderia ter vários, né? Mas eu vou mostrar 2, mais ligado até à nossa realidade aqui, soluções de verdade que estão sendo desenvolvidas e trazidas por nós, são exemplos de coisas que nós estamos criando. Tem outras organizações, empresas também estão estudando para fazer coisas interessantes, mas eu vou mostrar 2 aqui muito rapidamente. Né? Primeiro, uma coisa que todo mundo lida aí na vida, que é peticionar. Né? A gente está mudando substancialmente o modelo de peticionamento. Né? Até pouco tempo, até atualmente, ainda de certa forma, né? O processo era você preencher formulários, né? Anexar a petição, assinar e enviar. Ok? A versão mais recente do peticionamento eletrônico inverte esta lógica, certo? Ela primeiro pede a petição, depois o advogado preenche os dados, certo? Isso tem um motivo, ok? O que vocês acham
o que vocês achariam se fosse possível que, ao apresentar a petição para o portal de peticionamento, um robô de inteligência artificial não poderia já ler a minha petição, extrair os dados do formulário, preencher o formulário para mim, eu só correr o olho ali rapidinho, ver se está tudo certo e submeter? Não ajudaria? Ajudaria, não ajudaria? E se eu tivesse que corrigir alguma informação, o robô poderia aprender quando ele errou também, né? Que o robô é legal, que ele aprende quando ele acerta e quando ele erra. Então, ele vai entendendo onde que ele vai errando e ele vai melhorando isso. Então, essa versão que nós trouxemos, invertendo o processo, ela, na verdade, já está mirando nisso. É por isso que o processo foi invertido, na realidade. Então, hoje, vocês não têm acesso a esse tipo de tecnologia. Não está disponível de você apresentar a petição e a inteligência artificial extrair os elementos automaticamente para facilitar a sua vida. Mas é o que a gente está fazendo lá nos laboratórios e é o que vai ser a próxima versão agora, nas próximas semanas, do portal. Ok? Então, essa versão inicial que foi lançada agora, ela já é um preparatório para isso, que é esse segundo passo. Ok? Neste momento, os robôs de inteligência artificial, estou falando aqui, nesse momento, de fato, eles estão sendo treinados para poder fazer isso. Inicialmente, nós estamos usando um conjunto de 100 mil petições para treinar. Ok? 100 mil. A partir do momento que ele começar a ter uma assertividade boa, isso vai ser entregue para começar a ser utilizado por vocês aí, e eu espero que isso aconteça nas próximas semanas. Tá? E o robô vai errar algumas vezes, depois que estiver liberado para vocês. Ele vai errar. É importante que ele erre para que ele se corrija e vá aprendendo. Quando você constrói um robô de inteligência artificial, no início, ele é igual a uma criança de 3 anos. Ele não sabe nada. Nada, nada, nada. Ele precisa ser treinado. Ok? É isso que está sendo feito nesse momento. 100 mil petições estão sendo usadas para treinar esse robô. Depois que ele estiver na mão dos advogados, ele vai continuar aprendendo. A vida toda. Com os erros e com os acertos. Ok? E essa é a beleza daquilo que essas novas tecnologias trazem. Elas nos ajudam, elas vão nos tornar mais produtivos. Ou alguém aqui adora perder tempo peticionando? Não, né? Então, eu acho que não. Tá? Então, eu vou mostrar assim rapidamente. Eu pedi permissão, na realidade, para mostrar isso, porque ainda é um projeto, né, que está sendo levado em sigilo, mas eu não vou mostrar tudo, vou mostrar só um pedacinho, já para dar uma ideia do que está vindo aí nos próximos dias. Ok? Então, vamos lá. Aqui é um filminho muito rápido, né, mostrando como que as coisas se desenrolam. Tá? Então, aqui está clicando no portal, abriu ali a tela, né, essa tela já é a tela que vocês têm. Ele vai selecionar agora o documento da petição. Então, ele vai escolher ali o PDF com a petição. Poderia arrastar, né? Aqui está escolhendo simplesmente para a gente poder demonstrar isso. Bom, agora a petição já subiu ali para o portal. Ó, o formulário está em branco, certo? O robô está lendo a petição e agora ele extraiu os dados. Ok? E preencheu. Então, ele interpretou o que estava no documento, fez o preenchimento dos campos do formulário, tá? E aí a pessoa confere e confirma se aquilo está certo ou, eventualmente, corrige alguma coisa. No momento que a pessoa corrige alguma coisa, é como eu falei, né? É um input para você dizer, ó, robô, aqui você errou. Eu estou te dizendo qual era a informação correta. E, com isso, ele realimenta o seu modelo de aprendizagem. Ok? Então, acho que o filme foi até meio rápido aí, não sei se todo mundo conseguiu entender, né? É só uma parte do que está sendo trazido aí nas próximas semanas, e acho que isso é um uso concreto, tangível, né, de soluções de inteligência artificial. Né? Sempre tem muito aquele dogma assim, né, vai acabar com a profissão, vai acabar com o mercado, né, tem muito esse debate. Né? Vocês vão fazer muito mais do que vocês conseguem fazer a partir do momento que vocês tiverem esses instrumentos em mãos. Fato. Tá? Se o trabalho não é advogar, mas o trabalho fosse, por exemplo, derrubar árvore, vamos pensar, ok? Eu sou lenhador, tenho que derrubar árvore, beleza? Estou lá com machado, derrubando árvore com machado. Chega uma nova tecnologia lá, sujeito com a motosserra, né? Quem vai ser mais produtivo? Quantas vezes ele vai ser mais produtivo? Muitas vezes, certo? É um exemplo rudimentar, óbvio, né, do impacto que uma tecnologia nova pode trazer na produtividade. Né? Quando surgiu a internet, todo mundo falou que os serviços de correspondência, né, DHL, FedEx, os Correios aqui no Brasil, eles desapareceriam, certo?
sumiriam. Porque daí as pessoas, né, e-mail, mandar e-mail, não precisa mandar mais carta, né? Ninguém, não sei se alguém ainda manda carta, né? Eu não, faz muito tempo que não mando uma carta na minha vida, né? Manda e-mail. Mas isso acabou com a FedEx? Isso acabou com os Correios? Os Correios estão bem balançados, mas é por outros motivos, né? Não é por causa da internet, certo? Não acabou. Eles viraram serviços de logística, certo? O comércio eletrônico viabilizou todo um novo uso para essa cadeia aí, né? Então, a FedEx é uma empresa que tem ações na Bolsa, a DHL é a mesma coisa. Então, não acabou. Né? WhatsApp, todo mundo usa o WhatsApp, certo? Não ia acabar com os operadores de telefonia, o WhatsApp? Não ia? Todo mundo escutou esse papo aí. Quanto tempo tem o WhatsApp? Ano que vem completa 10 anos. A internet vai completar 25 anos. Está completando, eu acho, 25 anos. Né? Não acabou com os Correios, né? O WhatsApp não acabou com as operadoras de telefonia, mas sim obrigou um reposicionamento, certo? Acabou com algumas, né? Mas acabou com quais? Né? Aquelas que talvez não estivessem preparadas para recepcionar um modelo diferente, não estivessem com eficiência operacional muito boa, não tiveram uma estratégia muito bem pensada para acomodar esses novos movimentos aí, mas aí é do jogo. Talvez morresse de qualquer jeito, só acelerou uma morte. Né? Então, a gente, quando recebe um impacto, uma tecnologia nova, a gente não entende bem o que ela vai fazer. Né? E aí, às vezes, começa a gerar preocupações. Não há dúvidas de que a profissão de advogado será impactada, certo? Será. Beleza? A gente vai ter alguns impactos, sim. Eu não acredito que a profissão vai acabar. De verdade, não acredito. Assim como os médicos não estão acabando por terem sistemas de ressonância magnética à sua disposição e tudo mais. Né? A medicina diagnóstica vai acabar. Não vai. Tá? Mas, sim, né, na linha daquilo que o professor comentou, sim, nós temos que repensar a profissão. Tem impactos concretos que precisam ser avaliados. Isso já está acontecendo. Então, esse é um exemplo, né, coisas que vêm para ajudar. Outro exemplo é uma solução, essa solução aqui é uma solução que foi recém-lançada, tá? Se chama Convex. Eu trouxe ela porque ela é o exemplo que utiliza de forma mais maciça e pesada tecnologias de inteligência artificial. Ok? Força bruta de verdade. Tá? Essa é a solução que tem o maior potencial de uso disso, uma solução que a gente lançou faz poucos meses e já está em uso por várias organizações aí que são o que a gente chama dos early adopters. Né? Quando vem a tecnologia nova, eu posso abraçar e me tornar muito melhor do que eu sou em relação à concorrência, né? Ou eu posso dizer, eu não gosto disso. Né? Se eu não gosto disso, mas, sei lá, o concorrente gosta, né? Como é que eu fico? Né? Talvez o meu concorrente ele vai começar a ter um diferencial competitivo que eu não tenho. Certo? Então, o que essa solução aqui faz? Tá? Pensa lá um departamento jurídico, pensa um escritório de advocacia. Essa solução ela pluga na sua base de processos, roda uma série de algoritmos avançados de aprendizagem profunda, inteligência artificial, ciência de dados, uma série de coisas aí, e ela já começa a te dar uma série de informações estratégicas. Por exemplo, quais processos você vai perder? Você vai perder. Ele já te diz, esses processos aqui, você vai perder. Não tem chance alguma de você ganhar. Tá? Por quê? Porque ele já tem milhões e milhões de casos dentro da base de dados, cruzando informações com perfil de julgamento de magistrado, histórico de julgamento, probabilidade, análise preditiva, ciência de dados, estatística, deep learning, uma série de coisas aí, para poder te apontar isso com uma assertividade perto de 100%. Tá, ok, mas e aí, eu vou perder, o que eu faço? Ele já sugere um acordo. Qual é o acordo que é bom? Né? Ele já te oferece qual o modelo de acordo que seria bom e a probabilidade da outra parte aceitar aquele acordo. Quanto você ganha com isso? Quanto você se torna melhor? Quanto a sua produtividade é impactada, a sua performance? E os processos que eu vou ganhar, ele já te mostra também, esse processo que você vai ganhar. Relaxa. Isso aqui é só manter. E isso vai sendo atualizado em tempo real, ok? A cada dia, a cada nova decisão. E tem um observatório disso permanente. Tá? E isso te dá toda uma munição que você não tinha, ok? Então, assim, tangibilizando o impacto, soluções de verdade, para melhorar a vida, para melhorar a nossa profissão. Ok? Pessoal, espero ter dado alguma contribuição aí para o debate. Agradeço mais uma vez pela oportunidade. Obrigado.